porque nós temos algo na nossa vida, algo novo na nossa vida, chamada salvação. Nós temos a esperança de dias melhores, dias futuros, dias eternos. Nós temos a certeza de que essa vida vai passar, mas logo depois dessa vida, como nós a conhecemos, nós que cremos em Ti, viveremos uma vida verdadeira. Algo que o Senhor, na sua glória, no seu esplendor, no seu ser infinito, planejou para nós. E eu queria te agradecer e dar entrada nessa palavra para que os irmãos que estão aqui comigo hoje, ouvindo essa palavra, possam pensar de um modo bem profundo, bem direto, bem coerente com a vida deles, na vida deles. Aleluia, Senhor. Dá-nos a tua sabedoria, a tua graça. Aleluia. Meu amado, minha amada, ontem eu toquei no assunto porque esses dias, tem uns 3 dias atrás, eu levantei de manhã, sentei na cama, fui pegar o chinelo e de corpo veio na minha cabeça aquele pensamento, ufa, se repete tudo de novo, vamos começar mais um dia. E aí lembrei dessa passagem que eu quero ler com vocês hoje, de Eclesiastes, capítulo 1, quando diz que é tudo vaidade. E aquele negócio ficou na minha cabeça ali uns bons minutos naquele dia, até que eu dei uma respirada, como se diz, né? Ok. E comecei o meu dia. E eu queria conversar hoje com vocês sobre isso. Eu queria conversar com vocês sobre isso, porque no meio disso tem o pecado. E as pessoas, elas pecam e pecam e pecam, com a certa esperança, com a certa ilusão de que aquilo traz felicidade. E a pergunta final é, será que realmente tudo isso vale a pena? Então, Salomão diz no capítulo 1 de Eclesiastes, eu acho que a coisa melhor a fazer hoje é mais ler do que falar. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, provavelmente Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Aqui ele está pregando, hein? Imagina que ele está pregando para outras pessoas, porque diz pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afatiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Há um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de tanto ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aí você vira para mim falar, na época de Salomão, não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha carro, não tinha nada. Mas eu posso te garantir, meu querido, minha querida, Salomão nunca passou falta de um prato de comida quente na hora de comer. Salomão nunca teve problema em tomar um banho, melhor do que nós, na sua bela banheira de água quente, com muitos perfumes e iguarias sem iguais. Você talvez toma banho de caneca. Quando eu era criança, meu pai muitas das vezes deixava de pagar a conta de luz e eles cortavam a luz.
Aí minha mãe pegava um balde de tinta, nesses de ferro mesmo, enchia de água, tacava no fogãozinho de lenha lá com 2 tijolinhos laranjados no fundo do quintal, pegava aquela grelha, né, aquela grelha do fogão velho, toda amassada, tacava em cima, jogava umas folhas de goiaba com os gravetos que encontrava no lote e esquentava a água. Enchia o balde, entrava no banheiro com aquele balde quente e lavava eu e minha irmã de caneca, com sabonete duro, sabonete, às vezes até com sabão Rio, não sei aqui se tem no Brasil inteiro esse tipo de sabão, mas eu posso traduzir que é aquele sabão que lavava roupa com alaranjado. O cheiro que ficou no meu nariz durante tantos anos do sabão Rio, quando eu tomava banho, sem poder, né, melhor. Mas ela queria a gente sempre limpa, sempre foi muito limpa, minha mãe. Então, meus irmãos, eu posso garantir para vocês, Salomão nunca sofreu porque nunca teve um esquermo de televisão, né? Uma tela de 60, 70 polegadas, HD, Ultra HD na casa dele. Ele teve belíssimas dançarinas que dançavam para ele todos os estilos de dança na época. Porque dele vinham os indianos, vinham os africanos, vinham pessoas de todas as partes, os pérsios. Então ele tinha um harém cheio de mulheres. Talvez você que está aqui me ouvindo, você passou muitos anos da sua vida na internet vendo mulher pelada, vendo coisas mais aprofundidas com esse assunto, né? Coisas mais pesadas aí de eroticidade, pornografia. Salomão, meu querido, ele não precisou ficar sentado na frente de um computador frio, sem vida, só olhando aquilo ali, tentando se satisfazer com as próprias mãos. Mas ele teve um harém com 1000 mulheres. Não pense você que eram mulheres feias, mal cuidadas, mal deixadas. Não. Uma mulher, para ir na presença do rei naquela época, elas passavam por um tratamento por mais de 1 ano. Elas passavam por um tratamento de beleza. Então você pode imaginar quantas modelos não passaram pelas mãos de Salomão. Mulheres de todas as etnias possíveis daquele tempo. Mulheres de todas as belezas, negras, loiras, ruivas, brancas, morenas, pardas. Diz a você o que quiser. Então, meu querido, não pense, na época de Salomão não tinha televisão, não tinha internet. Na época de Salomão não tinha tecnologia nem para construir. Eles ficavam lá com aquele carrinho de mão. Porém, a Bíblia conta que Salomão fez muitos jardins, fez muita horta, fez muitas construções. E pode ter certeza, tem hora que eu vejo esses filmes aí do passado, né, na época dos reis, você vê aquelas casinhas ali no deserto, todas branquinhas, de mármore no chão, aquelas cortinas. Vem vontade de estar no local assim. Salomão, meus amados, ele não tinha o Faustão no domingo para assistir como você tem, às vezes você fala, ele não tinha tal coisa. Mas ele tinha seus conselheiros, pessoas que provavelmente passavam um dia inteirinho, uma tarde inteirinha conversando com ele. E eles batiam papo. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você teve a oportunidade de se sentar com alguém para bater um belo papo, conversar, a perder de vista o tempo? Salomão teve. Salomão teve tempo para estudar, para conhecer, para entender tanta coisa que a gente nem imagina. E você? Talvez você tenha que aprender as coisas debaixo de um professor ignorante, uma pessoa dura de cabeça, uma pessoa que não se atualiza. Então vamos pensar realmente. Ele fala no finalzinho do livro aqui, que as coisas não são iguais, que tudo é a mesma coisa, tudo se repete, ano após ano. E eu vou entrar num detalhe aqui mais forte ainda com vocês. Salomão não se privou de nada, inclusive do ocultismo. Então Salomão teve experiência com demônios, experiências muito pesadas com demônios também. Ele, no período que ele se desviou, ele se casou com mulheres de outros povos, desobedecendo a Deus, mas Deus permitiu, porém pagou caro. Porque foi por causa do pecado de Salomão que a família dele se destruiu completamente. E dali desencadeou uma perda atrás de outra dos filhos de Salomão. Mas a Bíblia conta que mesmo assim Deus a Salomão permitiu fazer tudo o que quer. Talvez você me pergunte, Ana, então por que Deus permitiu Salomão viver tudo no extremo? Por quê?
Porque Deus é justo, meu irmão. Deus, quando ele criou a Bíblia, quando ele teve no coração o propósito de criar a Santa Escritura, ele deixou ali um material que pode levar você pela fé a acreditar em tudo que está escrito. E uma das coisas teve um personagem chamado Salomão, foi o rei mais rico, mais bonito, mais glorioso da terra. Salomão foi mais poderoso de todos os reis da terra junto. Ele só não foi mais poderoso do que Deus, mas ele foi o homem mais forte, rico, poderoso da terra. Deus permitiu ele chegar ao máximo de tudo, experimentar de tudo, viver de tudo, para quê? Para servir de testemunho, que ainda um homem que teve tudo que ele teve, traduziu no final da sua vida tudo isso como vaidade. Vaidade. Ele começa a falar aqui sobre a sua própria experiência, em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Ele diz: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Conclusão: tudo que ele podia aprender, ele aprendeu. Tudo. Esquadrinhar é investigar, é aprofundar, é analisar. Então, tudo ele aprendeu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Salomão, no final, chamou isso de enfadonho trabalho. Ana, mas descobrir coisas é bonito, é gostoso a gente aprender. Você pega um cientista, ganha um prêmio Nobel, descobre algo muito lindo, muito forte, muito revolucionário para a sua época, ganha um prêmio Nobel. Eu posso te garantir que para ter chegado àquele resultado, tal cientista teve que fazer um trabalho árduo. Ele teve que esquadrinhar profundamente tal assunto, tal argumento. E ele teve dias enfadonhos na sua vida, cansados. Os velhos grandes, as grandes mentes, do passado, as velhas grandes mentes do passado. Muitos morreram com seus próprios experimentos. Muitos morreram de radiação. Teve uma mulher, aqui eu não vou lembrar. Assim sim, vou lembrar como não. Essa mulher, se eu não me engano, ela descobriu o raio-x. Não sei como, eu vi o documentário muito tempo atrás. Foi uma mulher que descobriu o raio-x, se eu não me engano. Eu sei que é uma mulher e sei que é raio-x porque ela morreu por causa da radiação. Ela ficou muito tempo exposta aos raios do raio-x e ela teve câncer. Mas ela, com aquele trabalho que ela teve durante tantos anos, trabalhando com aquilo, o assistente dela também morreu com câncer por causa da radiação do raio-x, mas eles trouxeram à luz a tecnologia do raio-x e nunca mais a ciência, a medicina fora como antes. Então é um trabalho enfadonho, porque até eles entenderem que aquilo era perigoso, eles já tinham sido expostos àquilo durante tantos anos. E a reportagem, o documentário mostrou ela ainda doente, muito doente, sentada na cadeira lá no laboratório dela e continuando a trabalhar. Olha para vocês verem quantos e quantos aí, pessoas que deram a vida por certos experimentos, não é verdade? Então Salomão ele fala que é tudo enfadonho. Deus, esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Atentei significa dei atenção. E eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento. E aí ele começa a dizer por quê. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Olha, aquilo que é torto não se pode endireitar. E aquilo que falta não se pode calcular. É verdade, né? Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria. Ele disse a ele mesmo, ele pensando com seus parafusos, disse a si mesmo, eis que me engrandeci, cresci e sobrepujei, quer dizer, acumulou tanta sabedoria.
a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, porque Deus deu para ele isso. Essa sabedoria de Salomão veio de Deus. Aí ele continua dizendo: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás de vento. Ele veio a saber o que era loucura e estultícia. Estultícia é o mesmo que burrice, imbecilidade, tolice, estupidagem. Ele estudou até isso. Ele estudou o comportamento da pessoa tola. Ele estudou o comportamento da pessoa louca. Ele estudou o comportamento dele mesmo como sábio. E ele, no final da vida dele, chegou à conclusão que se é o tolo, que o sábio pereceriam do mesmo jeito. Vieram da terra, ao pó voltaram. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por que na muita sabedoria há muito enfado? Porque quanto mais você aprende, mais você trabalha para aprender. Você pega aí um médico, uma pessoa muito letrada na medicina, que sabe demais, que entende demais. Ele é enfadado, ele é cansado. Por quê? Porque ele, quanto mais aprendeu porque mais estudou. Ninguém aprende nada sentado sem fazer nada. Deus nos deu um cérebro, sim, que aprende, mas se você não exercita esse músculo chamado cérebro, você não tem condição de desenvolvê-lo em nada. Então o enfado é o cansaço. Realmente, tudo que a gente estuda, todo o trabalho de uma vida, toda profissão que se aprende debaixo do sol, tudo que você faz, toda a carreira profissional que você alcança, se você é jornalista, escritor, se você é advogado, juiz, doutor, doutora, se você é psicólogo, se você é engenheiro, seja de qual setor da engenharia seja, basta você olhar para os anos que você dedicou enfadado de tanto trabalho, tantas noites em claro estudando. E Salomão diz, porque na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço. Tem pessoas que perdem a alegria de tanto estudar, de tanto querer crescer em conhecimento, elas perdem a vida, elas perdem a formosura da alegria, da vida, a joia de viver. Elas se tornam pessoas ranzinzas, se tornam pessoas sérias, pessoas chateadas, pessoas com raiva, porque elas não têm mais paciência. Elas acham que todo mundo é burro e elas são inteligentes, e elas veem tanta burrice porque elas sabem tanta coisa que elas acabam se tornando pessoas amarguradas, enfadadas, cansadas. Não, Ana, peraí, eu conheço gente que estudou, fez doutorado, letrado, não sei o que, pós-graduação, ganhou prêmio Nobel e é feliz. Mas o cansaço ainda acompanhou essas pessoas. Elas trazem a lembrança que para chegar onde elas chegaram, elas tiveram que perder muitas noites de sono, elas tiveram que investir dinheiro, elas tiveram que sacrificar muitas coisas, talvez sacrificaram filhos, em vez de ter com eles, brincar com eles, tiveram que estudar, às vezes sacrificaram seus companheiros de vida, sua esposa, seus esposos, seus pais, seus familiares. Então é uma carga de enfado nas costas. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por quê, meu amado? Por quê, minha amada? Porque quem conhece sabe dar a solução para tudo. Quanto mais os seus olhos abrem em conhecimento às coisas do mundo, mais você fica triste, porque você vê que tem espaço para todo mundo viver nessa terra. Quanto mais você pesquisa, você lê, você aprende, você se atualiza das notícias, quer dizer, quanto mais você absorve conhecimento, mais o seu coração se entristece. Isso está acontecendo muito atualmente com a igreja. Eu estou errada? Eu mesma estou passando ainda, pelo que eu estou entendendo, por uma espécie de depressão. Não estou em depressão. Eu não estou em depressão, mas eu estou passando por uma espécie de depressão. Depressão no sentido, uma carga pesada nos lombos. Fui bombardeada nos dias passados com muita coisa que eu vi, muita coisa que eu ouvi, muita coisa que eu presenciei, muita coisa errada.
muita fadiga, muita notícia, coisa pessoal da minha vida com familiares, coisas extrafamiliares e o quadro geral da terra, vendo notícia no jornal, vendo isso, vendo aquilo, descobrindo sobre certas coisas que os senhores do mundo estão fazendo, aprendendo sobre o projeto Bluebeam, aprendendo sobre a harpa, aprendendo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, aprendendo sobre como que os Illuminati estão trabalhando aí na mídia de modo pesante e massivo para conturbar a cabeça dos jovens, vendo coisas, aprendendo coisas, lendo. E eu sofri uma espécie de sobrecarga de informação. E eu entrei numa espécie de depressão, uma estafa, uma fadiga emocional eu tive. E agora, olhando para trás, desde o mês de agosto até agora, olhando para trás, eu tenho visto o quanto que eu sofri no meio de tudo isso. O quanto que eu passei para os irmãos terem ideia. Agora eu estou tomando um complemento alimentar à base de magnésio, à base de ácido fólico e uma erva que ajuda a relaxar. Comecei ontem e vou tomar todo dia um saquinho desse suplemento alimentar, porque chegou num ponto que eu coloco a mão na têmpora da minha cabeça, né, na fronte, na testa, eu sinto tudo dolorido. Se eu pego no pescoço, está tudo dolorido. Ontem eu tive que tomar um anti-inflamatório por causa da musculatura, de tanto que tá tensa. Foi aonde, meu querido, minha querida, no meio da minha tristeza, porque por isso que eu estou falando em uma espécie de depressão, não porque eu me coloque em condição de querer de me deprimir, mas porque a gente absorve tanta coisa, de repente a gente explode. Tem um amigo nosso, um irmão em Cristo, que falou comigo: Ana, eu cheguei num ponto tão estressado de todo esse quadro que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu também sofri tantos ataques. Tem pessoas aí pelo YouTube, né, nos canais, que se sentem os donos da verdade e se atacam entre si. A gente sabe disso. Às vezes os irmãos que acompanham o canal, muitos estão vendo aí os vídeos da Ana. Graças a Deus, eu não posso reclamar não, que Deus tem me preservado muito disso. Algumas coisas que às vezes alguém escreve, a gente nem leva em consideração, porque eu acho que a gente tem que saber aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo que a gente sabe para a nossa vida. Então, é claro que se uma pessoa não é habituada a ler a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus, ela escreve besteira, você nem leva em consideração. Mas, quando você pega um chamado irmão, que tem um canal no YouTube, e uma outra irmã, que tem um canal no YouTube, e uns começam a ofender os outros, por exemplo, o irmão colocou um vídeo do mundo, uma propaganda, e essa propaganda, ela é uma propaganda de uma grife de roupas, né? Uma linha de roupas, não é brasileira, pelo que eu entendi. Só que a propaganda foi muito chamativa, porque ela fala literalmente de que o fim está chegando. E aí mostra um meteoro caindo na Terra, jovens vendo aquele meteoro, e ali cada um dos jovens é um modelo com a roupa da grife, né, da marca. E aí eles veem o meteoro, e eles veem a desolação da cidade abandonada onde eles estão. E ali quando o meteoro está para cair, eles começam a ser arrebatados, eles vão subindo, e a propaganda termina dizendo: o fim está próximo, alguma coisa assim, e as pessoas subindo em arrebatamento, só que em câmera lenta. Isso tem uma mensagem profética, porque é o que está para acontecer. A Bíblia fala: o juízo de Deus está vindo no mundo, e vai ter o arrebatamento, que Deus vai levar o povo dele antes dele passar por tal coisa. A prova disso é a própria Bíblia dizendo: sai dela, subir para cá. Né, povo meu, a Bíblia fala, Paulo em Tessalonicenses, ele não fala que nós vamos passar pela tribulação, a grande tribulação na própria pele. A Bíblia não fala isso. A gente pode até ver o princípio da grande tribulação, mas antes que aquilo alcance a nível mundial, Deus leva a igreja dele. É assim que a maioria dos crentes creem. Então o irmãozinho, ele colocou isso, e eu colocaria no meu canal a mesma propaganda, porque realmente é muito forte.
Eu já vi ela mais de 4 vezes, para vocês terem uma ideia. Aí veio uma pessoa de um outro canal e xingou até o irmão, xingou, quebrou o pau com o irmão, falou que isso aí é uma imagem do inferno, que o povo tá indo pro inferno, apelou, mas assim, uma baixaria. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem esperar Jesus, se dizem estar esperando a volta de Jesus. Quebrou o pau. O irmão não reagiu no nível dessa pessoa, mas a gente para analisar. Jesus disse, quando ele expulsou um demônio, daquele endemoniado de Jezareia, como é que é o nome do lugar? Aí o povo, quando viu ele expulsar o demônio, aquele que é um rapaz que vivia no cemitério, entre os túmulos, era louco. Jesus vai e expulsa o demônio desse rapaz. Aí vieram os sábios, né? Ele não expulsou no nome de Deus, ele expulsou no nome de Belzebu. Aí Jesus virou para aqueles homens e falou, mas pode Satanás estar contra ele mesmo? Dividir? Quer dizer, um vai, entra, e o outro demônio vai lá e expulsa o outro. Todo reino dividido, Jesus fala sobre isso, todo reino dividido, aí completa a frase que eu já não me lembro mais com que palavra, mas quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. E Jesus, ele fala, teve uma outra passagem que os apóstolos vieram até Jesus e disseram para ele, mestre, nós ficamos sabendo que tem um homem que está andando pelas ruas, pregando no teu nome, curando e falando de ti, mas ele não é dos nossos. Aí Jesus responde para os apóstolos, o importante é que ele está fazendo a nossa causa, né? Ele está juntando, não espalhando. Jesus abençoou. Então, meus amados, se um irmão tem um coração no altar de Deus, tem um canal no YouTube, e ele coloca um trabalho de coração, uma coisa que não tem nada de particular, a não ser uma profecia. A Bíblia fala que até as pedras clamariam no deserto. Se não tem quem clame, até as pedras clamariam. E você vê o mundo, de certo modo, anunciando o que está por vir, através de uma simples propaganda, através de um filme. A gente tem que ficar atento às profecias, porque a profecia te dá esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. Porque é onde você tem temor, é onde você cria o temor a Deus e começa a se preparar para um dia melhor do que esse que você está vivendo. Aí vem uma outra pessoa que também tem canal no YouTube, também se diz ser cheio de Deus e blá 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 e blá blá blá, e escracha com o irmão assim ao aberto. Xinga, quebra o pau, julga. A gente se pergunta, uau, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então a gente vai aumentando o conhecimento, a gente vai aumentando a tristeza, porque você vê no meio do povo de Deus, pessoas que se dizem de Deus estarem praticando atos de loucura. Porque se creem muito sábios, se creem mais cientes do que os outros, eu sei mais do que você. Porque Deus me deu um sonho para mim, assim, assim, assim. E vai ser desse jeito. Se você não é de acordo, você é convidado a sair fora do meu Facebook. Você é convidado a sair fora do meu canal. Você é convidado a sumir da minha vida. Eu tenho visto isso, meus irmãos. Uma coisa absurda. E isso traz tristeza. Porque eu, particularmente, Ana Paula, penso... Vamos tirar aquilo que a gente bate o olho, a gente vê algumas coisas esquisitas, que não bate com a palavra de Deus, pessoas com mão chifrada andando por aí pregando, pessoas que estão falando coisa que não tem na Bíblia e estão pregando a si mesmo. Vamos tirar de lá da confusão e vamos deixar só aquilo que vem de Deus. Muitas pessoas com seus sonhos e elas simplesmente relatam seus sonhos, outros abrem a Bíblia e dão um texto. Aqueles que pegam as reportagens e distribuem para nós, porque graças a esse trabalho de muitos irmãos que a gente está muito atualizado de muita coisa, vamos deixar o povo que está fazendo de coração, a gente vê isso, né? Eu acho que é Deus trabalhando, meus irmãos, de todos os modos possíveis, é Deus trazendo a palavra dele, as coisas como são. E aí você vê, você aumenta em conhecimento e aquilo traz tristeza. Eu tenho visto muitos irmãos dizendo, Ana, eu estou tão cansado, eu não estou aguentando mais. Eu tenho meus problemas pessoais, mas eu ainda tenho visto um mundo tão caído, sem esperança.
E ainda que eu possa ter esperança para a minha vida num pequeno futuro, porque você vê que nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio, só não vê quem não quer, tem muita gente que já não terá mais tal esperança. Tem gente se perdendo pelo mundo afora. Então, Salomão, ele fala sobre isso. Lá no capítulo 2 ele começa: a vaidade das possessões. Disse comigo. Isso aqui é ele pensando. É Salomão pensando e falando em voz alta para nós. Ele fala: disse comigo, vamos. Eu te provarei com a alegria. Eu te provarei com a alegria. Goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura. Em palavras curtas, Salomão se esbaldou até na embriaguez. Bebeu, vamos ver se esse troço me traz alegria mesmo, vamos ver como é que eu ficar meio esbalado. Se tivesse droga, provavelmente ele usaria até a droga ali naquele caso. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. O máximo que a gente vive, 120 anos. Empreendi grandes obras. Isso aqui é a parte construtiva de Salomão. Empreendi, sabe o que significa? É como se ele fosse um engenheiro. Ele fez até como engenheiro. Ele empreendeu, ele criou, ele projetou, ele acompanhou, ele financiou várias obras. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, olha aqui o discurso dos jardins, eu gosto muito de jardim. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie, porque Salomão era muito sábio. Então todos os reis vinham visitar Salomão para ouvir da sua sabedoria, pedir conselho para ele. Tem o caso da rainha de Sabá, né? Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Diz que a riqueza de Salomão ela é incalculável. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Olha aqui, mulheres e mulheres, o harém de Salomão, né? Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em momento nenhum Deus tirou a sabedoria dele. Tudo que ele viveu, tudo que ele fez, Deus permitiu que ele fizesse até na sua loucura, porque ele se deu até à loucura. A Bíblia fala que ele mesmo confessa. Mas até na sua loucura, ele sempre teve sabedoria, ele sempre conseguiu viver a vida dele como uma profunda pesquisa. Se a gente puder resumir a vida de Salomão foi um experimento pessoal da vida. Eu vou fazer de mim mesmo uma cobaia e eu vou viver tudo que o meu corpo permitiu viver, tudo que o meu fôlego me permitiu viver. E Deus não limitou Salomão, Deus deixou ele fazer tudo. Claro, teve punição, teve arrependimento. E no final, Salomão trouxe a tese da sua vida, né? Trouxe o texto, o resumo, o documento do resultado de tudo que ele viveu, de tudo que ele experimentou, de tudo que ele viu com seus olhos. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Sabe quantas vezes ele deve ter estado apaixonado? Sabe quanta coisa ele deve ter feito que regozijou o coração? Salomão foi feliz. Ele foi feliz. Basicamente, Salomão teve uma vida que todo ser humano gostaria de ter. Mas ainda assim, com tudo isso, olha o que ele fala. Pois eu me alegrava com todas as minhas fatigas. Ainda que ele tanto trabalhou, ele se alegrava porque ele fazia projetos, ele viu o projeto prosperar, ele concluía projetos.
Isso é um prato cheio para quem quer desenvolver na sua vida coisas novas. Salomão viveu uma vida intensa de desenvolvimento de coisas novas. Terminou uma casa, começava um bosque. Terminou um bosque, começava um jardim. Terminou um jardim, arrumava uma mulher nova. Terminou com aquela mulher, arrumou outra. Aí terminou com uma viagem, fez outra, fez isso, fez aquilo, fez... Quer dizer, ele viveu uma vida muito intensa. E ele diz que ainda assim se alegrou com todas as suas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Alegria. A sensação de conseguir terminar, conseguir executar, conseguir. Que regozijo foi a vida dele. Ele diz que teve alegria. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr atrás de vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Porque o que aconteceu? Ele chegou à conclusão, terminei um projeto, comecei outro, terminei esse, terminei outro, e cada projeto me trouxe a sua satisfação, a sua alegria, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Vou fazer outro projeto, vou fazer outra coisa, vou inventar uma nova coisa. E essa foi a vida dele. Tive todas as mulheres mais deliciosas que a terra pôde produzir para mim? Sim, mas e aí? E aí? Vou ter outra, vou fazer outra, vou viver outra. Terminei de beber o melhor vinho, vou descobrir um vinho melhor ainda. Então vou plantar uma vinha para mim. Com a minha aplicação científica, eu vou chegar à conclusão de criar uma vinha ainda de melhor qualidade. Deus abençoava, mais ainda. Porque Salomão tinha a bênção de Deus em tudo que fazia. Tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele plantava crescia e dava realmente o melhor fruto que a terra poderia produzir. Tudo. Seus escravos, seus servos, a corte, tudo era do bom e do melhor. Aí ele fala sobre a vaidade da sabedoria no versículo 12 do capítulo 2, ele começa. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Como eu disse, estultícia é estúpido, tolo, imbecil, burro. Que fará o homem que seguir ao rei? Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Quer dizer, o seu sucessor, o que ele vai fazer? O mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Então ele chegou a essa conclusão. Quem é sábio aproveita, vive, ganha, rende mais do que quem é tolo, imbecil, burro, ignorante. Quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Isso aqui tá certo. Se você convive com uma pessoa ignorante, burra, estúpida, desculpa as palavras, mas é o que a Bíblia fala. A gente tem que ser bem claro com as palavras aqui. Você vê como uma pessoa ignorante, ela consegue muito menos do que alguém inteligente. Uma pessoa inteligente, ela tem a fadiga, mas ela normalmente são pessoas que conseguem mais coisa na vida. Consegue uma casa melhor, consegue criar melhor seus filhos, consegue se vestir melhor, consegue comer melhor, tem uma saúde melhor, consegue um carro novo. Tem muitos que conseguem até a riqueza, viajam, conhecem mais coisas, têm uma vida mais deliciosa. Mas já o ignorante, o burro, o estúpido, às vezes ele até tem dinheiro, mas ele é tão pão duro que ele joga o dinheiro no fundo do colchão e vive na miséria. É um exemplo, não é isso? Ou então, com a cabeça travada, ele não aceita o conselho de ninguém, ele não aceita a advertência de nada nem de ninguém, ele sabe tudo. Eu conheço gente assim, que se diz sabe tudo, entende tudo, todo mundo para ele é estúpido, mas vive no mesmo buraco a vida inteira. E ele está perdendo tanto, essas pessoas perdem, porque eles estão acumulando na cabecinha deles ira diante de Deus, porque tem tanto mais pecado. Normalmente as pessoas mais egoístas são as pessoas mais estúpidas, mais tolas, mais burras. Porque a pessoa egoísta, ela não aceita compartilhar nada, ela não aceita dividir nada, ela tende a querer o melhor sempre para ela. E aí, quando alguém que está ao redor dela percebe que ela é assim, não quer mais nem conversar com ela, então ela perde o contato com muita gente. E aquilo que ela aprende, ela tem que aprender sozinha, mas ela não sabe compartilhar com ninguém, então ela não consegue desenvolver nada. E é isso que Salomão fala. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto ou o estúpido anda nas trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. No senso, pelo que eu disse comigo mesmo. Como acontece ao estulto, ao ignorante, assim me sucede a mim.
Pois, por que buscarei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estúpido ou estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás de vento. Então Salomão ele consegue provar para nós que no final todo mundo vai para o mesmo lugar. Até aqui, fisicamente falando. Aí ele continua. A vaidade do trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim, a herança. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fatigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afatigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, é grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fatiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Aqui ele está falando de que vale essas pessoas que vivem para trabalhar. Eles querem sempre mais, a ganância toma conta do coração deles. Ele diz, tudo isso é vaidade, porque quando esse cara morre, tudo que ele conseguiu com tanto sacrifício vai para alguém que não teve a menor força, ou trabalho, ou necessidade de fatigar tanto para conseguir. Quer dizer, ganhou de mão beijada. São os que nasceram em berço de ouro, não é verdade? Aí ele fala, até ele que era rei, gozou de tudo, mas ele diz, todo o império que eu construí vai vir para alguém, vai ficar na mão de alguém. E esse alguém não fez nada para ter, nada. Não fez nenhum trabalho, não fez nenhum esforço. Aí ele fala, nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma ou os seus sentimentos, né? O local onde a gente tem os nossos sentimentos, alegria, tristeza, etc., goze o bem do seu trabalho. Essa é a conclusão que ele tira. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste ou separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás de vento. Basicamente, meus irmãos, a gente pode até entender uma coisa. Hoje a gente vê muita gente injusta vivendo na riqueza e muita gente justa vivendo no sacrifício, na fatiga. Tem um caso que eu conto muito por alto, de uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito querida para mim, da minha família. E essa pessoa está vivendo há anos e anos e anos e anos e anos, tendo que pagar um lote. Esse é um lote de herança do meu avô paterno. Então, assim, se é o meu pai, que os outros irmãos que viveram naquele lote ganharam tudo de mão beijada. Quer dizer, o nosso avô trabalhou, comprou a terra e deixou para os filhos. Aí os filhos se casaram, morreram e deixaram a herança para os outros filhos, os netos, no caso eu, minha irmã, os outros, os primos. E uma dessas famílias cismou que é graças a eles que, no caso a minha irmã, tem esse lote. É graças ao meu tio. E não é verdade, porque foi o nosso avô que deixou de herança. Se nunca se fizesse um documento do lote, o lote seria sempre o mesmo, era lá. Cada um fazia seu muro, vivia sua vida, basta, né?
E a minha irmã, durante anos, teve que fazer os documentos para legalizar, separar os lotes. Desculpa, nessa brincadeira ela gastou muito dinheiro. E agora sobrou que a esposa desse irmão do meu pai tá cobrando da minha irmã até a dívida, até o xerox que o meu tio tirou para fazer fotocópia de um documento 15, 20 anos atrás. Eles escreveram tudo, eles anotaram tudo, eles ajuntaram tudo e agora ela foi no advogado, levou essa conta toda e tá cobrando da minha irmã cada centavo. E toda vez que a minha irmã sai de casa, ela tá no portão rodeando, que ela vive muito ali naquele ambiente, ela vem em cima da minha irmã e já começa. É porque graças ao tal, você tem esse lote e tal. Até que a minha irmã ontem apelou e falou, basta, respeita a memória do seu marido. Eu sei, ok. Vamos sentar, vamos conversar, vamos pôr a conta justa, porém basta. E essa mulher se descrente. Se descrente como eu, como você. Então você para analisar, meu amado. Essa pessoa, ou pessoas que agem assim, estão acumulando ira, estão cavando um buraco para elas mesmas. Porque no caso dessa mulher, ela está muito rica. Ela hoje já entra na categoria de rica, não milionária, mas rica. Todos os filhos que ela tem estão bem, não pagam aluguel, têm carro do ano, fizeram faculdade, estão com família bem, se casaram bem, os maridos, né, os companheiros, os cônjuges dos filhos dela, todos têm trabalho bom, têm emprego bom, todo mundo tem do lado de lá, vamos dizer assim, quer dizer, ainda que eles fossem pobres, as pessoas com as quais as filhas dela casaram, todos tinham condição de comprar uma casa, de dar tudo para a mulher. Então, assim, girou para um lado, girou para o outro, é uma família que está num berço de ouro. E o dinheiro entra igual água. Meu tio deixou uma pensão muito gorda para ela, deixou seguro, deixou... quando ele morreu, ele deixou um dinheiro muito grande para eles. Então, assim, a última coisa que ela tem que preocupar na vida é dinheiro. E ela ainda trabalha também, e é assim, ela roubou o serviço de uma outra pessoa que ensinou para ela a profissão, ela roubou os clientes dessa senhora. E vive assim, champanhe, sabe? Tá tocando a vida assim, diz que é crente, Jesus, Jesus, Jesus. Quantas vezes, quando eu morava no Brasil, ela fazia culto do lado da casa dela. Sabe? E a minha irmã não, a minha irmã em contrapartida é uma pessoa que faz tanto sacrifício para passar o dia de cada vez. Trabalha muito, muita dificuldade, tá para perder o emprego, tá sendo ameaçada de perder o emprego. O marido tem muita dificuldade no trabalho também. E eles têm feito a vida com muito sacrifício e ela vê isso, mas não tá nem aí. Não tá nem aí. A cada centavo que eles gastaram no passado, que o marido gastou no passado, que ela nunca trabalhou no passado, ela tá cobrando da minha irmã. E a pergunta é, esse dinheiro, quando a minha irmã der a ela, que ela contabilizou 35 mil ainda de dívida, uma dívida invisível, uma dívida de xerox, de documento, disso, de aquilo, diz ela que é 35 mil, tá cobrando esse dinheiro da minha irmã. Onde que ela vai enfiar esse dinheiro? Se já tem tanto, onde que ela vai enfiar esse dinheiro extra? E por que eu tô contando esse caso? Porque isso é injustiça. É injustiça. É vaidade, é correr atrás de vento, porque quando morre, se a minha irmã morre, que essa mulher morre, as duas, para onde vão levar o dinheiro? A minha irmã, o dinheiro que ela não tem, quando ela consegue, ela paga, então aquele pequeno dinheiro pagado, no final, ainda que ela conserve para ela, para onde que ela vai levar se morre? Mas a outra, em contrapartida, mesma coisa, todo o dinheiro, toda a riqueza que está acumulando, para onde que ela vai levar? Será que o dinheiro dos ricos vai poder garantir a segurança deles, quando que lá em Apocalipse diz que os ricos, os poderosos, os generais correram para os buracos das montanhas, atiraram seus ídolos e disseram aos montes, caia sobre nós porque é chegado o dia da ira. Quer dizer, o dinheiro, a que serve? Meus irmãos, o povo é tão estúpido. Imagina um bunker nos Estados Unidos, construído aí, não sei, a 200 metros de profundidade. 150, 200, 300 metros debaixo da terra. Aí eles acham uma montanha bem rígida, bem forte. Normalmente esses bunkers, essas cavernas, esses abrigos de luxo,
Eles são construídos em lugares que estão longe de zonas de terremoto, de cataclisma, longe do mar, em altitudes altas. Quer dizer, são lugares escolhidos e tidos como lugares seguros, que não tem nada. Aí eles cavam 200, 300 metros debaixo da terra e jogam ali uma caverninha e e constrói com cimento armado, coloca tudo de modo mais reforçado possível, aplicam toda a tecnologia que eles têm para a segurança e vendem por $1 milhão, 10 milhões de dólares, não sei, né? Ali eles têm depósito de comida, de água, de ar, de tudo. Tem tecnologia, ok. Aí imagina que chega o dia que o dono do bunker tem que correr com a família dele para escapar de uma cataclisma, né? Não sei como ele vai ser notificado disso, mas ele vai para lá. Ele se tranca dentro daquela sepultura viva, digamos assim. 200, 300 metros debaixo da terra. Mas Deus diz que vai vir um terremoto que vai abalar o mundo inteiro. Diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Diz que todos os montes vão sair dos seus lugares. Diz que todas as ilhas desaparecerão. Diz também que todos os montes serão aplainados. São as coisas que estão vindo por aí. Poxa, se a terra vai cambalear como um bêbado, se os montes vão sair dos seus lugares e até mesmo vão ser aplainados, vocês não acham que esses buracos não vão ser afetados? Por que Deus não pode fazer um terremoto que venha de 200, 300 metros abaixo da terra e o epicentro ser bem ali pertinho de um grande bunker? Meus irmãos, a Bíblia fala, salmista Davi, não sei, dizia: ainda que eu me esconda no mais profundo abismo, ou no mais profundo, na maior das alturas, né? Ali o Senhor me encontra. Tem esse salmo, para quem lê a Bíblia sabe. Então, meu querido, a gente chega à conclusão em tudo isso que eu estou falando aqui hoje, que a vida humana, como nós a conhecemos, é vaidade. E é por isso que Salomão diz: nada há de melhor para o homem do que comer, beber e fazer da sua alma goze o bem do seu trabalho. Agora são 10h54, meus filhos estão na escola, eu daqui a pouco vou preparar um almoço para mim. Ontem sobrou um macarrão na geladeira, tem um pouquinho de arroz também sobrou. Vou pegar um ovo, vou jogar em cima, vou fazer um omelete desse troço, vou jogar um bocado de queijo ralado. Vou tacar na panela, vou fritar esse omelete, vou sentar aqui e vou comer. E não vai ser ruim, porque ficou até gostosa a comida. Então, assim, vou comer aquilo, vou gozar da delícia daquele prato que eu vou comer agora. Talvez você que está me ouvindo mais tarde vai almoçar, vai pegar um belo prato com um belo frango feito ao forno. Ou então vai em algum restaurante que eles fazem um churrasco na hora. Eu já fui, como é bom viver isso. Sabe? Comer não é nada melhor do que isso, né? Comer, beber um belo suco, algo de bom que a gente gosta e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Eu concluo esse trabalho, eu vou estar feliz porque eu consegui fazer mais um vídeo. Tá aí para os irmãos, né? Talvez eu vou limpar a casa, então vou regozijar dessas coisas. Eu não sei o que você tem para fazer hoje, porque ele diz que tudo vem de Deus. Que pode comer ou quem pode alegrar-se, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aleluia, aleluia. Sabe, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão começa no capítulo 3 falando, eu vou ler só os 4 primeiros versículos para não ficar muito puxado, mas ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz,
Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afatiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalgada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe poderá acrescentar e nada se lhe poderá tirar. E isto faz Deus para o que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que é, há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus amados, Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus amados, a palavra de Deus diz: Deus, eis que farei novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. Salomão, meu querido, minha querida, eu agora posso fechar esse capítulo. Salomão, no final da vida dele, ele chegou a uma conclusão, que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 21. João, lá na ilha de Patmos, ele diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas são palavras fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. E depois lá no capítulo 22, versículo 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Glória a Deus! Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Depois lá, versículo 12 do capítulo 22, Jesus diz para nós: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amados, Salomão retrata a vida na terra caída, o homem caído, o homem pecador, o homem que carrega a maldição do pecado original. João mostra o homem glorificado.
Mostra o homem ao qual Deus tocou e transformou, arrancando de dentro dele a maldição do pecado original. A gente do céu tem muito pouco entendimento, muito pouco conhecimento, mas tudo que nós sabemos do céu é resumido na palavra glorioso. Glorioso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de força e de fé, de crer nessa promessa eterna que está vindo. A gente se conforma muito rápido com os bens deste mundo, mas é tudo perecível. Hoje você compra um carro novo, cheirando a novo, com cheirinho de plástico, de couro. Talvez você compre um carro importado, um belo Audi, uma bela BMW, uma Mercedes, que custam milhares de reais, ou de euros, de dólares. E aí quando você abre a porta, faz aquele barulhinho, pof! Pof! É o barulhinho que faz as portinhas desses carros, não sei se você já observa, pof! Porque ele é tão bem vedado, ele é tão feito à mão que até o barulhinho é todo pof, delicado. Aí você abre, você senta, tem aquele banco de couro, aí você passa a mão naquele banco de couro, tão perfumado, né? Tão vivo, tão excelente no seu material. Aí você liga a chave do carro, vum, né? É aquele barulho que te relaxa. Não é igual aquele carro que faz que te estressa, que parece que você vai explodir o cérebro. Não. É aquele barulho, né? Parece que tá voando. Em vez de caminhar, parece que tá levantando voo, de tão suave que é. Pof, vu. Aí você liga o GPS, aí a mulher ou o moço do GPS começa a conversar com você, bom dia, onde você quer ir, e tototô. Aí você vê aquele esquermo, né? Aquele painel todo de HD na sua frente. Aí quando você começa a virar o volante, é tão macio, parece que você tá tocando uma pena. E às vezes, para você, se tem problema com a marcha, ela é automática, então você não precisa nem preocupar em mudar a marcha, ele já muda para você. Aí tá fazendo aquele frio, você liga o ar-condicionado, você tá na temperatura ambiente, pode até tirar a jaca, né? A jaqueta, desculpa, jaca é em italiano, jaqueta. E assim, meu amado, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10... Só que você acostuma com aquele carro. É claro que você gosta daquilo, você não trocaria ele por nada inferior, mas vai chegar um momento que aquele pof da porta já vai ser um pof mais enjoativo. Vai chegar um dia que quando você for ligar o carro, ele não vai fazer mais vum, vai começar vum. Vai começar a tremer, sabe? Vai começar a dar problema. Às vezes o ar-condicionado já não vai ser aquele cheirinho de novo, mas vai ser aquele cheiro de coisa suja, né? De tantos anos acumulando poeira. Você tem que limpar o filtro. Mesmo assim não vai ser mais aquele cheiro novo. Até um dia que aquele modelo excelente de carro, ou de máquina, como se diz aqui na Itália, já vai ter perdido a sua estrela, a sua glória, e vai ser considerado um carro velho. Sabe quando a Mercedes velha a gente vê andando nas ruas da Europa? Carros que até então foram tão gloriosos na sua época e hoje praticamente não passa de ferro velho, de carcaça. Que você olha, ai, não quero um carro desse não. Quantos carros já de anos de 2000, 1990, 2004, você bate o olho que até então eram carros. Hoje já é passado de moda. Meus irmãos, tudo é vaidade. Eu moro num apartamento que foi construído, ele é novo. Tem 9 anos o apartamento que eu moro. Construiu do zero. E esse apartamento, graças a Deus, eu consegui, junto com meu marido, a gente conseguiu preservar ele na medida do possível. Mas o que acontece? Todo ano, quando faz frio, eles construíram errado o teto dele, de modo que o sol não bate no inverno. Absolutamente não bate sol no inverno nesse apartamento, nos quartos. Então vai congelando, umidificando e mofando. Então você entra assim, depois de um tempo, apartamento de 9 anos, todo pintadinho, já começa com as manchinhas de mofo. Você já sente que não é mais um apartamento como era no início. A cozinha outrora nova que a gente tinha comprado, eu falo aqui esse vídeo e olho para ela, tá aqui de frente para mim, ela já tá descascando uns pedacinhos de porta, tá meio arranhada, tá meio gasta pela vida. Mofo começa a tomar conta em alguns angulinhos, né? Porque onde bate muita água tende a dar aquele lodinho preto que você tenta limpar, mas por mais que você tenta, ainda tem coisa que você não consegue. É a velhice. Então, meu amado, é vaidade.
Às vezes você, quando tinha seus 18 anos, você era tão bonito, tão bonita, tão cheio de energia. Tudo que você fazia para você era uma brincadeira. Hoje você tá aí com seus 37, que é o meu caso, que eu tô falando aqui, toda hora eu tenho que mudar a posição, porque eu tô com as costas muito doloridas ainda. E eu não posso fazer tanta coisa hoje, porque eu sei que eu vou só piorar se eu fizer. Quer dizer, um dia eu fui, né, tão nova, tão fresca. Hoje eu já tô assim. Quer dizer, a gente envelhece, a gente perece, a gente adoece, as coisas deterioram. Aí em Apocalipse diz: eis que farei tudo novo. As coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia fala de um reino que não vai perecer. A Bíblia fala de um reino que não vai ter choro, nem lágrima, nem tristeza, mas é só alegria. A Bíblia diz que o próprio Deus vai habitar no meio dos homens. Ah, meus amados, vale a pena. Vale a pena caminhar por essa esperança. Esse é o meu consolo. Ainda que tem dias que eu passo debaixo de certas situações aqui que eu falo, meu Deus. Depois eu olho para o céu, eu olho para o alto, eu falo, Deus, eu ainda tenho a esperança que está chegando. Está chegando o final de toda essa fatiga. Está chegando o final de todo esse trabalho, essa trabalheira. Meus irmãos, consertem a sua vida. Eu já tenho falado isso a semana inteira, mas eu continuo reforçando. O nosso amado, glorioso e majestoso Jesus, ele está voltando. Se você quer descansar de verdade, se você quer viver uma vida de verdade, meu querido, minha querida, conserta a sua vida. É melhor você ficar com a cara amarela 5 minutos para pedir perdão para alguém, para resolver alguma coisa com alguém, do que você ficar o resto da sua vida com a cara vermelha. Olha, sempre com os meus exemplos. Há um mês atrás eu tive um problema muito sério com meu sogro, mas muito sério mesmo. Ele fez tudo sozinho. Ele criou o problema sozinho, ele gritou sozinho, ele ficou nervoso sozinho. E eu na frente dele, eu fiquei assim com meus filhos, né? Tinha outras pessoas, a gente ficou assim olhando para ele assim, uau. Meus filhos ficaram com medo, começaram quase que a tremer, eu abraçava eles e tal. Vim embora para minha casa e falei com a minha sogra que eu não ia mais na casa do meu sogro. Falei, basta, eu não venho mais na sua casa. Cabeça dói, eu começo a ficar doente, inclusive também motivos porque eu não me sinto tão bem, também foi esse estresse que eu passei, foi pesado. Resumindo, meus irmãos, eu fiquei um mês sem passar na casa do sogro. E não deixei meus filhos irem, porque ele gritou comigo na frente dos meus filhos de 5 e 8 anos. Então, eu não achei justo. E ele não deu o braço a torcer, em momento nenhum se desculpou, em momento nenhum se justificou. E eu fiquei com aquilo no meu coração, apesar de eu não ter respondido ele no dia. Eu não mandei ele para algum lugar com algum palavrão, eu não me rebelei. Eu simplesmente peguei meus filhos, muito assim, desconcertada, muito nervosa, e saí, vim embora para casa. E não pus os pés lá, depois disso teve acusações falsas contra mim. Mas eu fiquei aqui, muitos irmãos me aconselharam, você está fazendo a coisa certa, de não ir lá mais, deixa quieto, fica no seu canto. Eu também senti no meu coração que eu fiz a coisa certa. Mas eu mesmo assim, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus e falar, meu Deus, mas eu não quero ir embora dessa terra deixando nada em pendência. E só o fato de eu não ir lá na casa dela e meus filhos não aparecerem lá mais, para mim é o evitar de problema. Mas na mentalidade dele, que infelizmente ainda é uma pessoa que não está salva, é alguém que não perdoa. É como se eu tivesse não querendo perdoá-lo, entendeu? É como se eu tivesse muito magoada com ele e eu não o perdoasse nunca mais. Esse lado, né? Estou ofendida com você. Então eu tinha essa consciência, apesar que eu dizia que não era isso, que eu não estava com raiva dele nem nada. Mas o meu comportamento entre linhas era esse, de alguém que parecia estar magoado e não o perdoaria nunca mais. Então eu falava com Deus, falei, Deus, me ajuda, né? Me ajuda. Eu senti muita paz, Deus me deu um sonho, me mostrando espiritualmente Ele, e me deu vitória nesse sonho. Foi onde eu fiquei mais tranquila com o meu comportamento. Mas mesmo assim, sabe, quando foi semana passada, eu estava em casa de manhã, fazendo minhas coisas, do nada me veio, eu conto antes. A minha cunhada, a filha dele, na semana virou para mim e falou, Ana,
vai ter aniversário do meu marido. Eu faço um jantar para comemorar junto, para a gente estar em companhia e tal. Tem o meu comadre que vem, compadre, né? Desculpa, que vem e tal. A gente também faz isso para agradecer que ele levou meu sogro de carro não sei aonde e tal, ajudou a gente. Mas como você não está conversando com meu pai, eu queria saber de você. Eu vou fazer a comida na minha casa ou faço na casa da minha mãe? Se eu faço na minha casa, você vai vir? Aí na hora eu respondi para ela, falei, olha, faz na casa da sua mãe, porque querendo ou não, o seu compadre tem mais confidência com seu pai, e eu não quero chegar na sua casa, para jantar na sua casa e ser constrangedora para o seu pai, porque na situação que você está, você não conversa, como é que você, né, vai estar ali naquele ambiente? Eu também não quero me constranger, então deixa quieto, faça seus negócios, fica tranquila, que vai dar tudo certo, eu não vou participar não. Aí ela fez uma cara triste no dia, mas ninguém me forçou a nada, passou. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta, ou ainda na quinta de tarde, não me lembro, foi bem ali naquele período, na véspera. Eu estou contando esse testemunho muito detalhado para os irmãos entenderem como é que Deus ele quer que a gente tenha uma vida livre. Eu estava aqui na minha casa fazendo meus serviços normais, que eu faço sempre, veio no meu coração, eu vou nesse aniversário. Eu vou nesse aniversário, chego lá com meus filhinhos na mão, com um sorriso no rosto, peço licença e pergunto se eu posso cumprimentar o tio, né, que era o marido da minha cunhada, que a gente foi lá só para dar um parabéns para ele e tal, e a gente entra ali em missão de paz na casa da sogra. E aquilo ficou convicto no meu coração, eu vou fazer. E eu fiquei assim muito livre, muito em paz em fazer isso, sem vergonha, sem constrangimento, sem medo, sem ressabiar, nada. Quando foi na sexta, eu fui buscar meus filhos da escola, 1h30 da tarde, eu voltando já na sexta, final de semana, eu gosto de guardar o carro na garagem. Aí sabe o que eu pensei, meus irmãos? Eu falei, sabe o que eu faço? Eu ponho o carro na garagem e passo por baixo, porque eu tenho uma entrada por baixo da minha casa e por cima. Por cima eu dou a volta na rua e não dou de cara com ninguém, que a entrada é separada da casa da sogra. Por baixo eu tenho que passar na porta da casa da sogra. Aí eu falei, não, e eu passo por cima. E para vocês terem ideia, estava com a casa muito fechada esses dias, inclusive por causa disso tudo, para me dar espaço para eu passar na escada, e eu passava no meio da rua para não passar na escada. Então, olha quanto pequena coisa se gerou, quanto pequeno embaraço se gerou por causa da minha decisão e do que ele fez. Então eu passava com o carro por cima, descia do carro e subia pela minha entrada sem cruzar com ninguém. Isso mesmo assim era embaraçante, era constrangedor, era chato, estava chato. Por mais que eu tinha razão em tudo. Então eu falei, sabe o que eu faço? Amanhã é aniversário do cunhado, mas hoje eu já ponho o carro na garagem que eu já começo a acalmar a situação hoje mesmo. Eu vou em Deus, eu vou na fé. Pus o carro na garagem, conversei com meus filhos, falei, ó, a gente vai lá, vocês dão um beijinho no vovô e na vovó. A gente cumprimenta e sobe para casa e vai almoçar. Meus meninos, mas o vovô não gritou conceito? Eu falei, gritou, mas a gente não pode viver assim a vida inteira. Vamos lá de uma vez, vamos resolver isso. E subi, meus irmãos, as escadas. Subi com o coração em paz. Abri a porta da sala da casa deles. Eles estavam ali, estava ele, minha sogra, a minha cunhada com as crianças dela, que estão ficando ali. Eu entrei com um sorriso muito simples no rosto, meus filhos. Quando meu sogro me viu, ele estava lá do outro lado da sala. Ele me viu, ele viu os meninos, ele já abriu os braços para abraçar meus filhos. E eu tive a sensação que para ele foi um alívio tão grande eu ter entrado ali naquele local, naquele dia. Minha sogra ficou muito feliz, minha cunhada ficou tranquila. Aquilo trouxe para eles um vento novo de paz, porque eles estavam vivendo numa certa tensão também, eu tenho certeza. Eu ainda estava até melhor, mas por temor a Deus eu sabia que eu precisava consertar aquilo, porque ele não ia consertar e cabia a mim resolver o problema. Por temor a Deus, meus irmãos, única e exclusivamente. Porque a Ana Paula carne, a Ana Paula humana ia ficar brigada com eles para sempre, já de outros motivos velhos. Então, para mim ia ser melhor. Mas a Ana Paula, que teme ao Senhor, falou, não, meu Deus, eu vou me colocar nessa situação e eu vou resolver isso. E ele abraçou, beijou os meninos, já levantou, rindo para mim, já queria me dar umas castanhas, não sei, você quer castanha? Você quer água? Você quer isso? E eu, não queria, porque eu estava indo almoçar.
Aí já subi, minha sogra, não, amanhã vocês venham, que amanhã é aniversário e tal. Eu falei, não respondi nada, fiquei quietinha, com um sorriso no rosto, peguei meus filhos e vim embora. Quando eu subi as escadas para o meu apartamento, eu tive uma paz tão grande no meu coração, meus irmãos. Eu não estava em pecado, eu não fiz nada, eu não agredi ele, eu não me comportei na mesma altura que ele se comportou comigo. Mas o fato de eu ter me afastado como eu me afastei não estava agradando o coração de Deus, de algum modo. Como cristã, a gente tem que dar testemunho de bênção, não de ira. E eu subi aqui, meus irmãos, e eu não posso descrever para vocês a paz que eu tive, a satisfação de alívio. No dia seguinte, a gente foi no aniversário, eu deixei para ir no último momento mesmo, para começar a janta. Não desci antes para ajudar, para participar, porque aqui na Itália eles têm mania que a gente tem que estar todo mundo junto, né? Mas eu desci no último momento mesmo, aí nós jantamos, fiquei sentadinha ali, meu sogro conversou comigo numa boa, sempre com um sorriso no rosto, não pegou pesado com meus filhos, meus meninos brincaram, a gente jantou, eu terminei a janta, levantei, fui ajudar a limpar tudo, né? Porque tinha muita bagunça, muita sujeira. Depois eu despedi deles, porque já era 10 horas da noite. Falei, olha, eu vou embora, eu vou pôr os meninos para dormir, porque meus filhos têm um horário para dormir. Vim embora. E sabe, meus irmãos, estou em paz. Eu não desço todo dia na casa do meu sogro. Eu não estou lá o tempo todo. Mas pelo menos eu posso dizer para os irmãos que se eu quiser agora, depois que eu terminar essa registração, descer lá por qualquer motivo, eu posso ir, porque eu estou livre. Domingo, se eu quiser passar lá para os meus filhos cumprimentar a sogra, o sogro, eu posso ir, porque eu estou livre. Se eu quiser pôr o carro na garagem todo dia e passar na porta da sogra, eu posso, porque eu estou livre. Se Deus me levar embora desse local, eu não vou deixar nada para trás. Eu não vou deixar nenhuma contenda, nenhuma situação mal resolvida para trás. É honra, meus irmãos, é uma honra para um filho de Deus, quando ele pode olhar para dentro da sua própria vida e falar, Deus, eu não consigo pensar em alguém que eu esteja vivendo um problema com ela, porque eu estou livre. Eu, Ana Paula, estou livre, eu digo tranquilamente. Não tem nenhuma pessoa que de algum modo me perseguiu na minha vida que eu esteja mal com essa pessoa. Eu posso dar um sorriso para todo mundo que passar na minha frente. Ainda que muitas vezes eu olhe para essa pessoa, eu vejo que ela é complicada, que a tendência minha é querer estar longe dela, mas ainda assim eu posso dar um sorriso para ela de coração, Deus o sabe. Eu espero que esse testemunho seja de exemplo para você e que você, meu querido, minha querida, se está vivendo situações assim na sua vida, ainda que parece pouco, ainda que parece justo que esteja como está, conserta. Não por você, não para a sua própria dignidade pessoal, mas para glorificar o Deus que você tem. Oferece isso como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Deus, eis aqui, eu vou viver em paz com os meus inimigos. Eu vou viver em paz com aqueles que me perseguem. Eu vou viver em paz com aqueles que me ofendem. Eu vou viver em paz com aqueles que vêm contra mim em todos os sentidos. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Eu vou suportar aquele que me cobra, aquilo que eu não tenho que pagar. Eu vou suportar aquele que me trata mal. Eu vou suportar aquele que me humilha. Por amor a ti, eu te ofereço o meu coração em liberdade cada dia da minha vida. Eu não quero te oferecer um coração preso, mas eu quero te oferecer um coração livre, meu amado. Eu poderia conversar aqui muito mais, mas já estamos ficando com um vídeo longo. Depois tem irmão que reclama. E eu vou fazer outras coisinhas no dia de hoje, mas que essa palavra de hoje seja uma palavra de esperança para você. Tem coisas lindas demais aguardando por nós. Basta a gente passar mais esses dias que Deus tem para cada um de nós em paz, honrando ao Deus que criou coisas esplêndidas para nós. Só de saber que você, ainda que não viva em paz hoje, tem uma eternidade prometida cheia de paz para você, já vale a pena correr o risco. Investe no reino do Senhor. Não ajuntais para vós prata e ouro, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu, onde a prata e a ferrugem não corrói. Isso é galardão para a nossa vida, meus irmãos. São galardões para a nossa eternidade. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia falar aqui muito mais, que o coração está cheio mesmo.
Mas eu vou ficando por aqui, meus irmãos, por respeito a cada um de vocês, porque eu sei que todo mundo tem o que fazer. E porque aí Deus traz mais coisa amanhã, tá bom? Então eu deixo um excelente dia para vocês. Hoje é dia 20 de outubro de 2015. Eu gosto sempre de deixar a data. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos, com tudo aquilo que vocês precisam, com a consciência, com o temor, com o arrependimento, com a busca por entendimento nas coisas de Deus, com a humildade, com a graça e com a paz do Santo e Eterno Pai. Amém, amém e amém.